ex-funcionário disse que a mineradora Emicon sabia da necessidade de obras para evitar risco de rompimento da barragem, mas não fez o reforço por falta de dinheiro. Ontem, famílias tiveram que ser retiradas de casas em Brumadinho. Fontes da Itatiaia que trabalharam para a mineradora Emicon, responsável pela barragem B1A em Brumadinho, região central de Minas, denunciam que estudos recomendaram obras de reforço para garantir que a estrutura não tem risco de rompimento, mas os trabalhos foram descontinuados por falta de recursos da empresa. Segundo o ex-membro do alto escalão da mineradora, que prefere não se identificar, após determinação do Ministério Público de Minas Gerais em 2019, estudos feitos por uma empresa de engenharia geotécnica especializada chegaram a apontar que era preciso haver obras de reforço na estrutura para evitar possíveis rompimentos. Na ocasião, os estudos não avançaram por entraves financeiros causados principalmente por uma briga societária entre os responsáveis pelo empreendimento, o que quase provocou a falência da mineradora. Os sócios são empresários que hoje concentram seus esforços em outros negócios. A preocupação naquela época foi expressa em uma reunião no mês de agosto, que envolveu membros do Ministério Público, da Administração Municipal de Brumadinho e diretores da empresa. Foram cobradas medidas para minimizar os riscos de uma nova tragédia que poderia ser similar à que havia ocorrido no município em janeiro daquele ano, com o rompimento da barragem da Vale. Também naquele ano, houve evacuação de moradores no entorno da barragem da Emicon. Este reforço, chamado de fator de segurança, deveria ter sido feito antes do esvaziamento da água da barragem através de um vertedouro em 2022, que era passo necessário para desativar a mina e minimizar riscos. Mas o esvaziamento foi feito sem o tal reforço e o local teria continuado sem medidas preventivas. A barragem B1A ficou abandonada até 2019, antes do esvaziamento da estrutura, sem sinais de trabalho de descaracterização. O ex-diretor da empresa afirma que os estudos eram para identificar o material que estava parado há anos ali e que a base da barragem ainda é uma incógnita. O ex-diretor ainda afirma que a preocupação é o reflexo que as chuvas intensas podem causar na atual estrutura da barragem. Um engenheiro geotécnico que é ex-funcionário da empresa responsável pelos estudos de prevenção de desastres da empresa em 2019, confirmou que houve indicativos para haver obras de reforço, mas os estudos que poderiam certificar essa necessidade foram interrompidos. O engenheiro diz que, na época, os motivos da interrupção dos trabalhos não foram apresentados de forma clara aos técnicos envolvidos. Porém, houve notícias que questões societárias foram determinantes. Já outro engenheiro ouvido pela Itatiaia, que atua em uma empresa de consultoria ambiental que ainda presta serviços à mineradora, reafirmou que a decisão da ANM de aumentar o nível de emergência da barragem nesta semana foi corroborada pela falta de dados primários, mas que a condição atual da barragem é estável. Diz que a dificuldade de concluir processos de análise para emitir os documentos exigidos pela agência reguladora acontece pela falta de recursos, pois a empresa está em estado falimentar desde 2012, com muitas dívidas. O consultor diz, por outro lado, que não houve orientações para obras de reforço na barragem, mas houve orientação para baixar o nível de água da estrutura. Situação pior, segundo o engenheiro, era até 2019, quando a barragem estava cheia de rejeitos e totalmente abandonada. A Itatiaia tentou contato com os sócios da empresa, mas ainda não teve retorno. Repórter Edson Costa. Deputados federais que integram a comissão externa sobre fiscalização dos rompimentos de barragens e repactuação, essa comissão da Câmara Federal, esses deputados visitaram hoje a região da barragem da Emicon, em Brumadinho. O presidente dessa comissão, o deputado federal Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais, afirmou que a preocupação é sobre a possibilidade de rejeitos contaminarem o Rio Manso, que corta a região e abastece parte da Grande BH. O deputado disse ter notificado o governo de Minas Gerais, a Copasa, o Ministério Público, a Agência Nacional de Mineração e a empresa Emicon Mineração. A Itatiaia, a Copasa, afirmou que está ciente da elevação do nível de emergência da barragem, mas que acompanha a situação de forma permanente, em estreita articulação com os órgãos de fiscalização, defesa civil e demais autoridades competentes. A Copasa disse também que dispõe de um plano de contingência operacional devidamente estruturado e que, de acordo com a própria agência de mineração, não há, neste momento, risco iminente de rompimento da estrutura.